Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho gravar também um vídeo diferente, né? Conversando sobre um assunto muito importante, que eu já gravei o primeiro vídeo, né? Então eu vou vir ler algumas partes do primeiro vídeo que eu fiquei devendo uns tópicos, né? Então eu vou ler alguns tópicos para vocês e em relação que eu fiquei devendo os tópicos da seguinte maneira. Fiz pesquisa, né? E falando sobre depressão, ansiedade e pânico. Então, se você precisa ouvir esse vídeo, né? Já deixa seu joinha, né? Eu vou tirar minha maquiagem e lendo um pedaço do texto para vocês. Porque não é uma maquiagem. Vou mostrar para vocês que a maquiagem esconde muita coisa, né? E principalmente quando a gente está em alguma circunstância da vida. Então, eu posso estar, um amigo seu pode estar, alguém da família, alguém desconhecido, que num olhar você acha que não tem nada, né? Eu vou tirar meus cílios postiços, que eu fiz maquiagem, não é porque a gente faz uma maquiagem, né? Que significa que a gente não tem problema algum, ou que é safadeza. Jamais um médico, né, profissional, seja público ou particular, vai lhe dar um relatório, vai lhe dar um diagnóstico por mera brincadeira, né? Então, mesmo você sendo no médico, eu vou no médico, faço tratamento sim, mas tem pessoas que ainda não reconhecem. E os que não reconhecem são os piores pacientes para se tratar, que não aceita a doença, não busca a ajuda, né? Então eu me dou como uma guerreira, enfrentando os problemas, mas sou uma guerreira porque lido de frente, né? Fraquejo, mas volto e me ergo, porque Deus é maior, né? E minha força de vontade de ficar bem, em nome de Jesus, é muito grande, muito imensa. Então, mesmo se eu não tivesse força dentro de mim, eu procuraria, porque tem gente, pessoas que dependem de mim de alguma maneira, né? Seja lá como for, diretamente ou indiretamente precisa de mim. Eu tenho meus filhos, você pode ter outra pessoa. Então, eu vou ler aqui um pouco, né, sobre os tópicos. Dos tópicos anterior, eu li apatia, falta de motivação, medo, que antes não existia, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, né? Alto grau de pessimismo, indecisão, insegurança, insônia, falta de vontade em fazer as atividades que antes era prazerosa, sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade, angústia, né? Dores, né? Má digestão, azia e constipação, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito, dores na nuca e nos ombros. Então, esses são alguns dos indícios da depressão, mas se houver dúvida, procure um especialista para ter um diagnóstico e um tratamento correto. Não tenha medo ou vergonha de expressar o que realmente está sentindo e vivenciando, pois esses profissionais irão se basear nesses dados para poderem prescrever um tratamento e a partir daí o paciente volta a ter qualidade de vida com alegria e bem-estar. Então não devemos se sentir envergonhado
de falar a um profissional ou um ente querido, um amigo, o sentimento que a gente tem na alma por dentro, né? Que pessoas só no olhar às vezes não detecta. Relação entre o suicídio e a depressão. O suicídio e a depressão são muito relacionados, contudo, nem todas as pessoas que apresentam um transtorno depressivo têm o risco de cometer suicídio. Suicídio é lógico, né? Com certeza isso é verdade, porque várias pessoas têm depressão e não têm o índice de suicídio. A tendência a tirar a própria vida está relacionada a alguns fatores, sendo o mais importante o seguinte: a gravidade do quadro depressivo. No quadro depressivo grave, a porcentagem de tentativa de suicídio é muito mais elevada, né? O uso do álcool e droga, que pode causar estado depressivo, pois o uso são extremamente graves, pois potencializa estado de depressivos já existente. Então, pessoas que já têm tendência a ter depressão ou depressiva e usa álcool e droga, né, corre mais o risco ainda de suicídio, tá, gente? A situação existente pessoal com uma somatória de fatores, idade, presença de uma doença crônica ou terminal, desesperança, né? Pessoa desesperançosa, né? Com algum problema, sem ter apoio, sem ter compreensão, então isso corre mais o risco. Presença de traumas psicológicos, como abusos sexuais na infância. Isso qualquer pessoa que tenha agravamento muito severo de um quadro depressivo, ponto de não querer mais viver, mesmo que não mencione se matar, é um candidato em potencial ao seu suicídio. A depressão é uma doença multicasual e bastante complexa. Vários são os fatores que podem agravá-las, a ponto de levar uma pessoa a tirar a própria vida. A dificuldade ou recusa em buscar ajuda ou tratamento, a doença vai tendo uma evolução progressiva, levando o indivíduo à total falta de energia. Doenças crônicas, Parkinson, algumas doenças reumáticas, alguns tipos de tumores, entre outras doenças, pode produzir como sequência física e psíquica um estado depressivo muito intenso. Situação de perda muito intensa, que produzam uma verdadeira ruptura de valores do indivíduo. É como se ele perdesse ou fosse perder tudo que significa ou dá sentido à sua vida, não tendo outros valores para continuar vivendo ou tirar sua vida. Eu lidei muito com percas, né? E desde a minha infância, perdi minha mãe aos 6 anos, né? E ao longo da vida eu venho perdendo familiares e cada vez que depois dos meus 23 anos, cada vez que eu perco alguém, dificulta mais a minha situação, né? E meu tratamento. Relação entre depressão e ansiedade. Às vezes a depressão e a ansiedade estão intimamente ligadas. Os sintomas se associam e potencializam o mal-estar. Para entender mais sobre o assunto e o que fazer nessas situações, é só procurar um médico, né, e um profissional. Teste de depressão. O diagnóstico da depressão deve ser feito por um especialista. Entretanto, é possível conhecer alguns sintomas em si mesmo, né, se observar, para saber se está na hora de buscar ajuda médica. Sintomas de depressão, onde você pode verificar seus conhecimentos sobre a doença e refletir se está experienciando sinais que indiciam a existência de distúrbio emocional. Tipos:
né? Então a pessoa pode mesmo se autoconhecer, né? E se autoavaliar se está com algum dos sintomas. Tipos de depressão. Existem vários tipos de depressão. Um episódio depressivo costuma classificar como um período de tempo em que a pessoa apresenta uma alteração em seu comportamento, passando por um episódio depressivo, apresenta sintomas da síndrome depressiva como humor deprimido, falta de energia, falta de iniciativa e vontade, falta de prazer, a alteração do sono, alteração do apetite, lentificação do pensamento e lentificação motora, tanto o pensamento lento como a motora. Esses quadros tendem a ter uma duração mais curta, de até 6 meses, sem uma intensificação dos sintomas. A depressão profunda, né, de uma pessoa começa a ter quadro depressivo recorrente ou mantém o sintoma de depressão por mais de 6 meses. Pode-se considerar ela esteja passando por uma depressão profunda ou transtorno depressivo maior, quando dura mais de 6 meses. Normalmente, o transtorno depressivo maior é um quadro mais grave e também tem grande relação com a herança genética. Nele há uma mudança química no funcionamento do cérebro que pode ser desencadeada por causa física ou emocional. A depressão bipolar. As fases de depressão dentro do transtorno bipolar também são consideradas um subtipo de depressão. Os sintomas apresentados na fase da depressão são menos de um episódio depressivo. Já nas fases de euforia, o paciente pode apresentar sintomas como agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão com determinados assuntos, aumento de impulsividade, aumento de energia, desatenção e hiperatividade. Eu só tô lendo, gente, nem tô tirando mais a maquiagem porque é longo o tema, é muito grande, é muito complexo, então eu vou ler aqui e depois vou dar uma parada, tá? Distemia é uma forma crônica de depressão, porém menos grave do que a forma mais conhecida da doença. Com a distemia, o sintoma da depressão pode durar um longo período, muitas vezes 2 anos ou mais. Os pacientes com distemia podem perder o interesse nas atividades diárias normais, se sentir sem esperança, ter baixa produtividade, baixa autoestima e um sentimento geral de inadequação. As pessoas com distemia são consideradas excessivamente críticas, que estão constantemente reclamando e são incapazes de divertir. Essa eu já não conhecia, né? E tem outros que eu vou falar no próximo vídeo, né? Depressão atípica, depressão sonzal, depressão pós-parto, depressão psicótica. O que provoca a depressão, o abuso, medicações específicas, conflitos. Eu vou estar fazendo no próximo vídeo, tá? Morte ou perda, genética, eventos, outros problemas pessoais, doença grave, abuso. Então eu li bastante a apostila e estava só dando uma olhada no que falar, né, para vocês. Na ansiedade e no medo, né, eu vou estar lendo outros tópicos, mas agora eu acho que eu vou ler
Ansiedade, conheça 13 sintomas que merecem sua atenção. A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de alguma situação no dia a dia. Falar em público, expectativa para datas importantes, entrevista de emprego, prova, exames de saúde, entre outras. Esse provoca ansiedade. Ansiedade e medo. Medo é a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. É uma diferença, né? O primeiro sintoma é exagerar perigo em tudo, né? É a pessoa exagerar, estar sempre pensando que o avião vai cair, que vai acontecer algo errado, né? É uma pessoa exagerada no perigo e no medo. É assaltar a geladeira ou descontrolar a preocupação com no docinho, né? Comer fora de hora ou se não ficar sem comer, né? A alteração do sono, uns têm insônia, outros têm sono demais, né? Insônia em véspera de reunião, de eventos importantes, né? Sofrer com tensão muscular, que é a tensão aqui, tensão muscular. Estes sempre são com dores nas costas, nos ombros e na nuca. Seus músculos do pescoço estão travados e a dor é tanta que mal dá para virar do lado. Esse é um dos sintomas também. Ter medo de falar em público, né? É um outro. Preocupar-se em excesso, se preocupar demais, ficar à beira de um ataque de nervos, conviver com medos irracionais, medos que não existem, né? Viver com medo de coisas que não existem, apresentar inadequação constante, sofrer com sintomas físicos, pensamento obsessivo, perfeccionismo, problemas digestivos, o último, né? E as estratégias para controlar a ansiedade são sessão de psicoterapia, prática de atividade física, prática de meditação, ouvir música, manter a alimentação saudável. Essas são uma das estratégias para controlar a ansiedade, né? Principalmente exercício físico. Foi o que o médico me recomendou demais, mudança na minha alimentação, né? Algo que eu praticasse para me distrair, eu utilizo o canal, mas sou muito criticada e às vezes não compreendida e também nem às vezes sempre eu tenho força para lidar com o canal, nem sempre. Agora mesmo eu tô com um estado, mesmo maquiada, dá para perceber meu cansaço. As pessoas me perguntam por que você tá com o olhar pesado, tá com um olhar de sono. Não é, gente, eu tô fazendo algo que eu gosto, né, que é gravar vídeo e tentar me superar de algumas dificuldades que é lidar com esse problema, né? Que eu acho que é um problema, não vou dizer mais que é uma doença. Isso é uma doença da alma, mas eu prefiro agora não relatar nesse vídeo sobre a doença da alma, que eu já falei em um vídeo anterior. Agora eu vou tirar a maquiagem com vocês, né? Porque a aparência de boniteza, né? Maquiagem é muito bonito, né? É muito bonito e esconde a real pessoa que é você.
Eu acho que esconde muito, muito. Camufla ou esconde o que a pessoa no seu íntimo. Eu acho bom, acho bonito, isso me faz bem, mas não quer dizer que você não precisa de ajuda, que você não precisa de tratamento, de buscar uma psicóloga, buscar uma terapia, buscar um outro médico, né? Tomar um chá, compartilhar com os amigos, né? Se você percebe alguns sintomas, um desânimo, a maquiagem é muito bom. Algo que lhe dê prazer sempre é bom, né? E sempre que você tiver à disposição, nunca se esforçar e lhe dar o máximo de si sem aguentar. Porque se você forçar uma corda, forçar, vai chegar uma hora que ela vai quebrar e você não vai ter como retornar, né? Então, eu linda e maravilhosa lá nas fotos do Instagram é uma coisa. Aqui no meu YouTube eu mostro minha realidade, eu posso mostrar o que eu sou, né? No Instagram eu sempre falo, as pessoas não querem ver essa pessoa aqui, não quer ver essas manchas, não quer ver eu com com autoestima lá embaixo. Ninguém quer ver. Então as pessoas querem ver boniteza, chiqueza, para poder dar um like, né? Eu também quero passar boniteza, mas aqui no meu YouTube eu me sinto à vontade com vocês de passar tudo o que eu sinto. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vai ter mais, né? Para poder eu estar ajudando outras pessoas. Se você conhece alguém ou precisa de ajuda, compartilha, assiste, reflete, né? E um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês.